Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Pablo, hoje é dia da análise musical e hoje o vídeo vai começar um pouquinho diferente. Será que você adivinha que música a gente vai analisar? Vamos lá então, para você. Vamos lá? Eu errei um monte de coisa porque eu ainda não sou um grande pianista, né? Estou estudando, sou bem amador ainda. Mas então, a música de hoje é uma música de uma banda chamada Rage Against the Machine, né? Que seria alguma coisa traduzindo livremente como ódio contra a máquina, certo? Essa é uma banda de que eu gosto muito, me influenciou muito, eu gosto muito do estilo da banda, eu acho que são quatro caras assim que fazem um som fantástico e eles têm uma conotação política dentro dos sons que eles fazem que é simplesmente sensacional. Muita gente torce o nariz pro Rage porque eles são muito, assim, você percebe que eles são muito de esquerda, tá? Mas, assim, indiferentemente da posição política, as letras das músicas, geralmente quem escreve é o Zac de la Rocha, são sensacionais. E hoje eu vou analisar a música Killing in the Name, que é uma música de 1991, do álbum, que é um álbum de estreia praticamente, do Rage, que projetou a galera como, assim, um ícone do que seria algo uma mistura entre o rap, o hip hop e o heavy metal, tá? Sim, a mistura fica bem legal. Se você não ouviu essa música, ouça e depois vem aqui para você dar uma analisada na letra junto comigo. A letra tem uma mensagem bastante forte, tá? Então vamos lá. Qual é o contexto de produção dessa letra? Ano de 1991, 6 meses após ocorrer um caso de violência policial dentro dos Estados Unidos, né? Mais especificamente é o caso do Rodney King. O Rodney King era um taxista, né? Um taxista afro-americano que foi espancado pelos policiais lá nos Estados Unidos. E olha só que coisa curiosa. Depois disso, depois do espancamento, depois de todo o caso, os policiais foram absolvidos, o que gerou uma comoção gigantesca dentro do país e 3 dias de manifestações muito agressivas, assim, muito parecido com aquilo que aconteceu no caso do George Floyd, sabe? Muito parecido. Bem, a letra fala basicamente sobre a violência das autoridades contra a população, principalmente contra a população negra nos Estados Unidos, tá? Então as pessoas acabam levando a interpretação para casa, né? Mas não é assim. Essa mensagem é bem específica para lá. Ela pode valer, evidentemente, em outras circunstâncias, mas essa música foi inspirada naquele caso. E eu vou trazer a letra aqui traduzida para vocês e vou explicar um pouquinho da dinâmica da música. A letra é curta, tá? Killing in the Name, o título, significa matando em nome, certo? Ou matando em nome de, mas não se completa, certo? E existe uma razão para isso. Vamos lá. O Zac de la Rocha começa a cantar, né, dentro dessa canção, 2 versos importantes. Alguns daqueles que estão no poder, some of those the workforces are the same that burn crosses. São aqueles que queimam as cruzes. Essa é uma referência direta a Ku Klux Klan. Sabe aquela galera supremacista e racista, aqueles caras que andam com a cabeça coberta e botam fogo em cruzes? Pois é, eles fazem essa referência direta. Por quê? Porque existe um racismo institucional dentro dos Estados Unidos por parte de muitas pessoas que detêm o poder. Nesse caso, ele fala workforces pode significar aqueles que estão no poder ou aqueles que trabalham para o poder. Nesse aspecto, ele estaria falando da polícia norte-americana, certo? Então, alguns desses que estão no poder são os mesmos que queimam as cruzes. E ele começa a repetir. Se percebe que essa música tem uma tônica bem interessante que é bem do Rage Against the Machine, que é a repetição de frases. Repetição da mesma frase, que é para fazer o quê?
segundo a mensagem da canção, para fazer o indivíduo refletir sobre aquilo, fazer isso entrar na sua mente. Tanto que quando você ouve uma música deles, passa um tempinho, você tá lá batendo a cabeça com aquela mesma música sem saber o porquê. Aí ele diz, matando em nome de, esse é meio que o refrão da música, né? E aí dá uma batida, né? Param, pam, e ele começa a falar baixinho. Agora você faz o que eles mandam. E repete. Param, pam, agora você faz o que eles mandam. E agora você faz o que eles mandam. E ele vai repetindo isso. De repente, ele grita essa frase e entra um groove na música e ele diz: aqueles que morreram são justificados porque usam um distintivo, são os brancos escolhidos. E você justifica aqueles que morreram porque eles usam um distintivo e porque são os brancos escolhidos. Depois volta para a mesma tônica da música. Ele tem esses 3 blocos, certo? Esses 3 blocos. Ele está falando, nesse caso, sobre a visão institucional, né? Como é que a pessoa que está sob controle raciocina. Existe o porquê de raciocinar assim, porque ela está sob controle. Isso vem na música depois. Ele fala, e agora você faz o que eles mandaram. E uma voz responde, você está sob controle. E agora você faz o que eles te mandam, você está sob o controle. E fica nessa, cara. Daí a música vai crescendo, ele grita isso, ele volta pro groove e continua dizendo, né? Você justifica aqueles que morreram porque usam um distintivo e são os brancos escolhidos. Lembre-se de que nós estamos falando da polícia americana, que é sabidamente, né, sabidamente racista. Lembre-se da história de segregação racial nos Estados Unidos, que é muito forte. De repente a música tem um crescendo e depois ali de uma espécie de quebra ali na música, ele começa a falar devagar. Foda-se, eu não vou fazer o que você manda. Foda-se, eu não vou fazer o que você manda. E começa a crescer essa voz porque ele quer dar essa ideia dentro da tônica da música a mensagem de conscientização, quer dizer, você está percebendo que existe uma matança justificada por quem está no poder, porque são pessoas racistas, e ele vai trazendo isso, e você está sob controle, e ele explode na ideia da revolução, ele explode na ideia da revolta. Eu não vou fazer o que você está mandando. E é como se fosse uma mensagem contra o poder instituído. Eu não vou justificar as pessoas que morrem simplesmente porque eles são brancos. Eu não vou justificar a violência porque alguém usa um distintivo. Nós precisamos nos rebelar contra isso. Essa é a mensagem que ele traz dentro dessa música. E tudo isso é reiterado pela batida da música, tá? É muito reiterado pela batida da música. E se você perceber, isso é muito comum do Rage Against the Machine. E a cabeça por trás disso é do Tom Morello, tá? O guitarrista. Quando você pega lá no início do que eu estava tocando aqui, vamos ver se você vai conseguir enxergar, que eu vou tentar virar. Quando eu estou tocando aqui no começo, tá? Que eu estava lá, né, batendo aqui, ó. Essa é a ideia de repetição, ó. Perceba que não é a mesma nota, que eu tô oitavando. Quando eu toco aqui, ó, eu aumento meio tom. Ó. O que é para você perceber nessa batida repetida, ó? Isso aqui é como se estivesse espetando você, ó. Certo? E depois, quando ele entra naquele riff, certo? É para chamar atenção? Ó. Essa tônica da música se repete. O próprio groove da música vai tendo isso. E essa mensagem de repetição casa com a repetição dos versos, que é para fazer isso colar na sua cabeça. Você percebe isso em várias outras músicas, né? Tipo Bulls on the Parade. Você tem Fistful of Steel, mas Fistful of Steel repete mais a guitarra, não repete tanto os versos, né? Eu gosto muito de Rage Against the Machine por causa disso.
assim, eu não sei qual é a sua posição política, isso também não importa, porque a gente está falando de arte aqui, tá? A posição deles é bem clara nesse caso, mas eu gosto de analisar as letras do Rage Against the Machine, porque eles têm uma punção social bastante presente, e também gosto de analisar a construção das músicas. São só 4 caras que fazem uma barulheira sensacional. Enfim, se você curtiu, deixa o seu like aí, compartilha o vídeo. Se você não gosta do Rage, ou se você, sei lá, não gosta da posição política dos caras, não precisa xingar, tá? Você sabe o que acontece com quem vem falar besteira. E aí, depois, você pode sugerir uma música aí para analisar no nosso próximo vídeo, beleza? Um grande abraço e força, guerreiro!